vocês, porque nós vamos gravar, né, o encontro. Então, eu peço licença, são 19 horas, 20 minutos. Imaginem-se que a sala de aula agora está fechada e a gente vai poder conversar. Então, eu quero desde já, saudando-os e colocando aqui já na nossa reunião. Deixa eu ver quem está aqui, está tudo certo? Então, a partir de agora, a gente começa conversando a respeito dos chamados crimes contra a honra. Então, o tema do nosso encontro, claro, vai ser exatamente a calúnia, a injúria e a difamação. Então, para todos vocês, deixe-me só verificar, todos estão vendo a minha tela? Deixa eu só colocando aqui o pessoal, né, para dentro. A Tayla, Vinícius, sejam bem-vindos, Tayla, sejam bem-vindos, Vinícius, sejam bem-vindos. Estão todos vendo? Deixa eu só saber aqui se todos estão lá. Estou aqui com o chat também. Sim, ótimo. Legal, Sornê, muito bom. Então, vocês podem observar que eu já coloquei meio na base do exagero as figuras, né? A calúnia realmente ela se apresenta como mais grave dos crimes contra a honra. Então, a fala de hoje é dividida em três partes. Nós temos a difamação, que é exatamente aquela questão de se atribuir a uma pessoa uma reputação, e aí é interessante por causa do alcance do que vem a ser essas pessoas, né, o que nós podemos entender, e a injúria, aquela que afeta de fato, que chega na base do xingamento, daquilo que faz com que a pessoa fique realmente bastante incomodada, né? Portanto, quando a gente começa ou conversa sobre esses delitos, a primeira coisa que vem para nós, acho que agora vocês estão vendo, claro, é a ideia, né, que a gente sempre faz aquela pergunta naquele exercício de empatia, digamos assim, das pessoas, que é o quanto vocês já foram ou já se sentiram insultados. No plano, por exemplo, para colocar para vocês aqui já, falando, Ângela, Sinclair, todos vocês, direito do trabalho, a gente consegue entender algumas agressões que ocorrem. Mariana, chegando, seja bem-vindo, Givanildo também. No plano dos assédios, ou do assédio. Quando a gente coloca, né, uma pessoa e fala assim, muita gente pergunta isso, né? Fala, mas Christian, nós temos a questão aí do assédio, como é que fica isso? As pessoas, Bruna, seja bem-vinda, não tem problema, Vinícius, boa noite, não tem problema. Estão todos vendo a tela, né? Estão vendo o slide, que eu acho que é o mais importante. Então tá tudo certo. Então a primeira coisa, ou o primeiro plano que nós temos que ter em relação às nossas, ou a ideia que nós temos dos crimes contra a honra, é esta aqui. Essa tela que eu vou mostrar para vocês agora, que eu espero que vocês estejam vendo, que é o plano da honra. Então eu quero que vocês entendam que isso não é diferente do que nós temos na teoria, por exemplo, do dano moral no direito civil e na própria autonomia da vontade que existe na construção do direito civil desde 1916. E aqui nós temos, claro, trabalhando a questão da honra. Existem dois planos para a honra do ser humano, em geral, tanto a de vocês quanto a minha. Então, pouco importa, né? De qualquer forma, vai haver aqui. Existe um plano de honra subjetiva, o qual nós poderemos chamá-lo de amor próprio, porque é exatamente como você se porta e como você é respeitado ou deve ser respeitado. E existe uma honra, um plano de honra objetivo. E esse plano de honra objetivo, claro, é aquilo que a gente chama, conhece, ou tenta conhecer, né, colocar como reputação. É a fama que você tem. Então, de um lado você tem a reputação, do outro você tem a fama, certo? Deixe-me só. Aqui tem mais gente pedindo aqui para entrar na aula. O pessoal está chegando agora. Tudo bem?
Percebem? Eu estou só ainda aqui vendo o chat nosso, se está tudo certo. Ou se está chegando tudo certo. Então, muito bem. Deixa eu só ver aqui. Parece que a internet está lenta. Não, não está. A internet está bem. Está tudo bem. Então, os planos que nós temos em relação à honra são o da honra subjetiva e o da honra objetiva. Então, é isso que nós temos, ou a partir disso que nós tentamos construir o plano das nossas honras. Bom, voltando, porque importa voltar aqui. 3 são os crimes contra a honra. 3 são as condutas. O artigo 138 do Código Penal, que vai tratar a respeito da calúnia. O artigo 139 do Código Penal, que vai tratar da difamação. E o artigo 140 do Código Penal, que vai tratar a respeito da injúria. Então, apenas para a gente pegar. E isso, hoje, Vanildo, tem sim. Aqui eu começo a interagir também com vocês, porque é legal toda essa parte aqui. O Gabriela Crave Canella, o julgamento no caso do crime contra a honra, do homicídio contra a honra ali, é de fato promovido foi feito pelo Jorge Amado, né, em Ilhéus, marcando exatamente o julgamento do último dos barões do Cacau, coronéis do Cacau. Então, ele fala a respeito disso. Então, boa noite, Yuri, boa noite. Muito bem, está chegando aí o povo ainda. É por isso que eu tô aqui ainda dando uma de mestre-sala, tá certo? Mas tudo bem. Então, veja bem, a questão é que, quando ele fala a respeito ali da honra, é uma honra que hoje já não é mais contemplada, mas que pode ser contemplada. É preciso lembrar, né? Uma ofensa, por exemplo, de uma pessoa ser xingada, ser ofendida por conta da infidelidade praticada contra ele, pode não ser uma calúnia, mas com certeza entra no plano da injúria. Então é preciso separar. Então, esse é o primeiro momento que eu quis mostrar para vocês, a da injúria subjetiva e da injúria objetiva. Eu, para não tornar os nossos encontros maçantes, claro, a gente vai sempre, tanto de hoje, mas principalmente o de amanhã tem mais coisas legais, eu sempre vou alternando imagem, bate-papo, com os slides, para não parecer aquela coisa completamente monótona, né? Vai falando e tal, fica chato pra caramba. E esse não é a ideia. Mas a gente tem que avançar um pouquinho e avançar exatamente nos conceitos ofertados pelo direito penal. Em relação, boa noite, Caio, boa noite, Beatriz, alegria tê-los aqui. Sara está chegando também, vamos todos receber a Sara, muito bem. E agora, mais uma vez, vamos às telas. Vamos às telas, que é isso que nos interessa, tá? Então, se vocês me permitirem, claro, tá aqui. Nós já vamos começar de novo. Com muita alegria, todo mundo aí chegando com alegria. Então, mais importante. Então, mais uma vez, está aqui para a gente. Ô, Vitão. Viu, Boa gente? noite, velho. Estou monitorando a velocidade, tanto da internet, dos dados. E a partir daqui, a gente já vai colocando. Primeira coisa, calúnia. Artigo 139 do Código Penal. Aliás, 138 do Código Penal, 138. Quando a gente fala da calúnia, a gente já começa na percepção exatamente dos sujeitos, né? Quem é o sujeito ativo da calúnia? O sujeito ativo da calúnia, ele é qualquer pessoa. Então, significa que qualquer pessoa, entre vocês e eu, boa noite, Antônio, boa noite, Sara, queridas, queridos, boa noite, Auriane. Um prazer tê-los, finalmente. Quando a gente vê o Instituto da Calúnia, vocês sabem que ela tem a ver com atribuir, naturalmente, um fato criminoso determinado a uma pessoa. Então, não é, eu já vou cortando aqui, como se diz, né, cortando os fios, para tornar a coisa mais interessante, não é exatamente chamar alguém de ladrão. Então, vocês imaginem o seguinte, já para ficar a coisa, né? Imagine que a Mariane diga assim, o Christian é um ladrão.
ladrão. É aquilo que a gente chama, não é, de epíteto. Então você chega Boa para e noite, fala assim, o professor. Christian é Tudo um bem? ladrão, então o Christian, pô, é um maior desmatador. Ele tem uma chácara, sai patrolando a beira do rio ali, vira um barrão, né? O barranco todo, mata ciliar, peixe, tudo. É um criminoso, né? O sujeito é Só um passei aqui, professor, para devastador. dizer que o direito Mas não penal é o é melhor, viu? exatamente o crime próprio. Então, chamar alguém de desmatador, alguém de criminoso ambiental, alguém de ladrão, pode ir para o plano da injúria, pode ficar no plano da injúria, mas não no plano da calúnia. Então, eu quero, a primeira percepção que a gente vai ter, inclusive nos exercícios que estarão no Drive e que nós vamos naturalmente fazer e responder, interagir, já no próximo encontro. Então, quando a gente fica no plano, o som baixou o som. A professora aqui, oi, boa noite. Eu estou concentrado. Boa noite, professor. Vou Desculpa, tirar eu aqui percebi que o senhor está a tela aqui. concentrado. Oi, professora Letícia. Tá tudo certo, estamos Eu gravando, tá tudo percebi que o ok. senhor está concentrado. Quem tá? Só estou passando mesmo para Tá ver tudo quem bem? está aí assistindo as aulas e para dizer para o pessoal que o direito É, penal é o melhor. temos. Muito bem. Bom, mais Boa uma vez, aula, vamos tá, para professor? vocês também. Vamos embora. Vamos lá. O plano, portanto, aqui que nós temos é exatamente isso. O sujeito ativo, portanto, vem a ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E... Ah, professora, tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Ah, vamos prosseguir? Então, vamos lá. Então, quando nós falamos a respeito, né, e a isso nós vamos mexer com isso no próximo encontro, no encontro de sexta-feira, então vocês aguardem, é exatamente o que está embaixo, na última linha desse slide. É imputar de fato um fato criminoso e um fato criminoso falso. Então, vamos começar já a fazer a separação, não é? Quando você tem reportagens investigativas que mostram irregularidades, sobretudo por parte de agentes públicos, em nenhum momento eles falam que alguém está cometendo. Mostram documentos, oferecem, como diz o bom manual da imprensa, né, um contraditório, e em nenhum momento você imputa o fato criminoso à pessoa. É preciso, em primeiro lugar, que o fato criminoso seja falso. É preciso que o fato criminoso seja falso. Então, isso me lembra, por esses dias, o exemplo de um ex-Big Brother. Camarada desses, então já vou dar o stop share aqui, camarada desses aí que participou de... quem está com o microfone ligado, por favor, desligar. Eu estou com o microfone ligado, mas aí eu preciso que desliguem desliguem o microfone. Obrigado. Então, obrigado. Estou sem... Então, vejam bem, houve... Aí vocês, quem quiser me ajudar aqui, me auxiliar aqui, por favor, eu vou aceitar. Houve um participante de um programa do Big Brother Brasil que saiu uma matéria na revista em que ele está respondendo processos a acusações graves, né, de estupro. De estupro. E o sujeito imediatamente, quando sai desse tipo de programa, ele sai com a equipe pronta, né? Ele entra com a equipe pronta de publicitários e relações públicas e tudo mais, e claro, foi tirar satisfações. E ele falou que ia entrar com os advogados e tudo mais, que isso era uma calúnia. De fato, chamar alguém de criminoso sexual sem que haja crime é calúnia. Agora, como há inquérito policial correndo contra ele e ainda não ação penal, mas inquérito policial, trata-se de fato determinado.
trata-se de fato que não é, no caso, que não venha a ser fictício, falso, factoide ou qualquer coisa assim. Então, esse é o primeiro entendimento. Para ser calúnia, tem que ser mentira. Para ser calúnia, tem que ser mentira. Certo? Tem mais gente entrando aí? Não para. Hoje não para de entrar, pessoal. Tá todo mundo aí. Muito bem. Voltando, mais uma vez. Vou só colocar aqui para vocês. De volta à tela, então. Só para colocar. Eu já vou de novo à tela aqui. Ah lá. Tá lá, muito bem. Muito bom. O delito, portanto, a ideia de ofender, de caluniar uma pessoa, ele é um delito doloso. Então não existe de forma nenhuma uma intenção que não seja aquela. O ânimos, ou seja, a intenção inequívoca de o sujeito atingir. Só que é uma coisa também interessante, porque para ser crime contra a honra, sobretudo em relação à calúnia, tem que estar no plano das pessoas. Então tem que haver pessoa certa, determinada ali. E sendo pessoa certa, determinada, o crime contra a honra, contra esse sujeito, tem que ser dirigido, tem que ter nome. Então, por exemplo, não pratica calúnia se você falar coisas como aparece no slide aqui embaixo. Quando o sujeito diz assim, alguém roubou, ou certas pessoas, quando viajam, trazem muamba, ilegal, fazem contrabando. Falar que certas pessoas usar uma indeterminação não atinge a honra de ninguém. Então, muitas vezes, na imprensa, em obras artísticas, é possível fazer insinuações, até mesmo no debate político, entre políticos. Você vê muita insinuação. Mas para de fato ser calúnia, tem que haver o ânimos, a intenção de atingir a honra de determinada pessoa, imputando a ela falsamente um fato criminoso. Se o fato for verdadeiro, não é crime, é denúncia. Se o fato for verdadeiro, não é crime, é denúncia. Se houver provas e constitui-se uma ação penal, é acusação. Então, o elemento principal, claro, aqui que a gente está falando não é noticiar, mas é atentar contra a honra das pessoas e não contra a justiça, mas atentar sim contra a honra das pessoas. E aí você vai ter o crime contra a honra. No caso, a calúnia. Há um outro ponto que eu quero mostrar para vocês que é interessante também a respeito dele e que passa ao largo do Código Penal, mas que a gente tem como falar, que é a questão da calúnia reflexa. O Ricardo Andreucci, o Guilherme de Souza Nucci também fala sobre isso. Ele dá o exemplo da calúnia reflexa, que é a seguinte, e que lembra o concurso de crimes do artigo 70 do Código Penal. Concurso perfeito, formal perfeito. Concurso perfeito, né? Que é aquele no qual o sujeito com um único ato, com um único fazer, ele acaba atingindo duas pessoas, ou dois bens jurídicos tutelados. E é o que tecnicamente a gente chama de calúnia reflexa. O que significa calúnia reflexa? Que é quando ele tem a intenção, muitas vezes, ele tem a intenção de atingir a honra de uma pessoa. Mas, para isso, ele tem que contar uma história, imputar um crime, e às vezes ele, para tornar a mentira mais factual, ele vai... Aceitei já o Davi. Davi, você está aí, Davi? Ô, Davi, que bom que você chegou. Não tem cerveja, não tem costela assando, mas estamos assando a honra das pessoas. A batata está assando aqui, né? Então, quando você tem a chamada calúnia reflexa,
ela, no final, ela ocorre em virtude... Não, tranquilo, tá lá esperando, tá tudo certo. Tem parte um, parte 2. Aqui é a parte um ainda, né? Ainda é a parte um. Vamos lá. Pode dar uma instabilidadezinha na minha internet, mas vamos que vamos, viu, pessoal? Por favor, viu? Vamos lá. Não me abandonem, por favor. Então, quando você tem a calúnia reflexa, é o exemplo que a gente tem aqui. O sujeito pega e diz assim, olha, o Christian, ele é fiscal de obras e ele recebe suborno, sabe por quê? Na construção que está lá, na vila tal, o fulano de tal deu dinheiro para ele. E aí, moçada, no final das contas, você está com uma única fofoca, atentando, caluniando um funcionário, uma pessoa, mas também caluniando a pessoa, o outro. Dizendo, peraí, você atingiu duas pessoas, não uma. Então, essa é a chamada conduta de calúnia reflexa. Ela é um detalhe, atenção, ela é um detalhe doutrinário, que na vida prática se materializa com o artigo 70, primeira parte do Código Penal. Mas é apenas um detalhe que escapa porque muitas vezes o caluniador, o sujeito ativo da calúnia, ele sequer pensa que com as palavras dele, ele poderá atingir não apenas uma honra, mas várias pessoas, várias honras. E isso é um baita de um problema. Eu sei o que você deve estar pensando a partir de agora. Deve estar pensando, peraí, e no plano dos discursos? E no plano político? Vez por outra, o Supremo Tribunal Federal recebe denúncias contra, no caso, parlamentares. Se pronunciava mais sobre isso, o STJ também. Mas é aqui que nós temos o ponto. Nós temos a chamada inviolabilidade parlamentar, que muita gente, inclusive na imprensa, chama erradamente ou erroneamente de imunidade parlamentar. Não se trata de imunidade. O artigo 53 da Constituição Federal, ele fala que os deputados e senadores, portanto, os representantes da Câmara Alta nossa, não é do Legislativo da União, eles são invioláveis civil e tá ali, penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, muitas vezes, nos discursos acalorados, e não precisa ser no discurso acalorado, muitas vezes, você acompanha, por exemplo, algo que é muito interessante, basta acompanhar, vez por outra, deputados ou deputadas. Boa noite, Hilary, tudo bem? Deputadas, deputados em rede social, Facebook, Twitter. Eles trocam entre si acusações e eles praticam o que normalmente poderia ser para nós crimes contra a honra, quando eles dizem fulano de tal é um isso e aquilo, é um canalha, não sei o quê, isso e aquilo. É sujo, é não sei o quê. Blá, blá, blá. Bom, a, a baixaria na qual nós estamos tristemente acostumados, né? Todos vocês vão ficar espantados no dia que a gente tiver um debate realmente político de altíssimo nível entre parlamentares, nas ideias e não nas pessoas. Então, mesmo quando se tratar da insinuação que seja caluniosa, um deputado, no caso, uma deputada, um senador, ele pode ser blindado em virtude da inviolabilidade parlamentar. Isso, naturalmente, se ele estiver nas opiniões, claro, sendo representante do povo, né? Enquanto representante do povo. Então, é preciso observar isso, porque no plano da calúnia também entra isso. Embora eles possam ali se acusar e possam vir a sofrer processos disciplinares no Conselho de Ética. Mas é um pouquinho mais difícil pegar essa turma na vida real. Exceto, naturalmente, se eles atacarem outra pessoa e não for no plano no caso parlamentar, ou seja, nas funções parlamentares. Aí responde. Mas é um pouquinho complicado. E agora, claro, né? Quem fala tem que mostrar. Eu tenho que mostrar para vocês. Está aqui o Código Penal. Então, o crime de calúnia ele vai de 6 meses a 2 anos. Sendo assim,
ele é uma pena alta, se você parar para pensar, né? Mas porque dos crimes contra a honra, sem dúvida nenhuma, aqui a calúnia sempre foi o mais grave. Somente passou a ser o segundo mais grave quando ocorreu a alteração do artigo 140 com o parágrafo 3º, que incluiu a chamada injúria racial. Mas isso vai ser falado mais adiante, no encontro de hoje. Então, o que você tem? No plano da calúnia, está aqui. São de 6 meses a 2 anos e multa. Então, você tem a pena de 6 meses até 2 anos contra o caluniador e multa. Então, basicamente, o tipo penal diz que o verbo, né, caluniar com a intenção, doloso, alguém, imputando falsamente um fato que é definido como crime. Numa observação que cabe, que compete falar aqui, que é importante que falemos, é que pegadinha boba, mas que pode ocorrer num exame de ordem, em algo assim, em alguma prova, em algum exame de ordem, você teria a calúnia nas contravenções penais. E não, você não tem a calúnia nas contravenções penais. Nas contravenções penais, você imputar uma contravenção penal contra outra pessoa, naturalmente não fica no plano da calúnia, tá? E basicamente pode ir só mesmo no plano do ilícito civil. Deixa eu só verificar aqui, pessoal, que deu um... O programa vai um pouquinho mais... Isso. Agora vai. Ora, muito bem. Então, quer dizer, cuidado com isso. Muitíssimo cuidado com isso, com essa ideia. A calúnia, somente quando a gente imputa, de fato, crime. Contravenção penal, não. Então, tem que estar no plano do crime mesmo. Dando uma aliviada aqui no computador, a gente vai rapidinho, né, sempre flanando aqui na matéria, dando uma olhada naquilo que é importante e naquilo que eu quero chamar a atenção, que conta como atualidade de nossa matéria. Conta, de fato, como uma atualidade de nossa matéria, que é o parágrafo 1º do artigo 138. Aqui você pode ver que tem a figura do propalador, né? A figura daquele que fala pelo outro, ou fala e espalha. Então é aqui que entra para começo de conversa a fake news. É aqui. Então, a partir de agora, nós estamos falando como o robô Bolt, ele não comete crime, aquele que tem robôs de impulsionamento ou que paga para que robôs impulsionem, sendo notícia falsa, e ainda mais, uma notícia falsa que impute a alguém crime, esta pessoa comete calúnia. E reproduzir a calúnia, ou seja, ser aquele que, sabendo que é falso, claro, tem que haver esse dolo, propala, divulga, a pessoa responde como coautor, não como partícipe, não como cúmplice, não como aquele que ajuda numa ajuda de menor importância, numa ajuda menor. Não. Aqui responde a pessoa naturalmente pelo crime total. E aí eu conto para vocês rapidinho, sem que percamos muito tempo, aliás, não é perda de tempo nenhuma, esse era um dos problemas que a gente tinha, que a gente enfrentava. Eu fiz parte por alguns anos da comissão de direito eletrônico, ou de direito digital da OAB. Hoje eu estou na comissão de advogados criminalistas. E vocês precisam perceber o quanto em grupo de WhatsApp, em rede social, você tem o perigo, o risco das pessoas de praticarem a calúnia. A sorte é que a figura do parágrafo 1º se exige também o dolo e não a culpa. Não existe culpa. Portanto, uma culpa consciente ou principalmente uma inconsciente, uma negligência sua de conferir mensagem e reproduzir uma mensagem falsa, pode até constituir-se ali um ilícito civil, de dano à honra da pessoa, mas não o ilícito penal. Para que haja a calúnia do parágrafo 1º, que iguala a figura não do mentiroso, mas daquele que divulga mentira, é preciso o dolo da pessoa.
de saber que ali é mentira, que ali há uma mentira. De acordo, pessoal? Então, assim, sempre voltando para colocar aqui, para nunca parecer que eu estou falando sozinho. Então, vamos aos casos, rapidinho, e depois, claro, aquilo que a gente vai trabalhar, sobretudo, a gente vai trabalhando depois, no drive, nos exercícios. Então, lembrem-se, primeiro ponto, qualquer pessoa pode cometer calúnia. Segundo ponto, ela tem que ter a intenção inequívoca de, de atingir a honra objetiva, porque é a reputação da pessoa para a sociedade, e subjetiva do sujeito passivo. Como se trata de imputar crime e somente seres vivos cometem crime, não se admite a figura, por exemplo, de como sujeito passivo atingido a reputação de uma pessoa jurídica. Quem só comete crime, via de regra, fora a discussão que se faz, né, sobre os crimes ambientais, da 9.605, está lá no artigo 3º dela, mas a princípio a calúnia só atinge seres humanos. O propalador, aquele que divulga, sabendo que o que ele vai divulgar vai atingir a honra de alguém, subjetiva e objetiva. E essa honra, quando atingida, significa em base, atribuindo a ela um fato criminoso, previsto em lei, como crime, não como contravenção penal. E isso é mentira, eis a figura dos caluniadores. Aí estão os caluniadores. Então é isso. Ou é nesse ponto, né, que nós chegamos quando naturalmente você tem a figura da calúnia. Vamos seguir adiante. O pessoal já está aí entrando de novo. Vamos seguir adiante que a vida segue. No parágrafo 2º, há um ponto também que é interessante para nós, porque se trata, claro, da calúnia contra os mortos. Vejam, existe toda uma seção ou artigos no Código Penal brasileiro que fala do desrespeito, do crime de desrespeito contra os mortos. Mas isso, sobretudo, em relação à perturbação de cerimônia fúnebre, violação de cadáver. Então, entre os artigos 209 e 212 do Código Penal, até o vilipêndio de cadáver, profanação de sepultura ou urna, urna de cinzas, né? Urna funerária, nesse caso, urna funerária. É uma coisa, tá ali para ser dito, vivido por nós e tal. E eu tô vendo aqui a Andriele também, tá chegando. Vou ver se o pessoal tá falando assim, professor, deixa a Andriele entrar. Deixo. Givanildo, começou. E isso eu falo de novo. A contravenção, em primeiro lugar, Guilherme, quando você atribui a uma pessoa, imagine a mim, uma contravenção penal, que é jogo do bicho. Ou o Christian tem banca de jogo do bicho. Você pode estar me difamando, mas você não está me caluniando, porque naturalmente jogo do bicho é contravenção penal ainda, não é crime, tá? Segundo exemplo de contravenção penal, que eu acho legal também, Guilherme, para a gente começar. Não sei se vocês todos sabem, mas cobrar dinheiro estrangeiro no Brasil é contravenção penal. Você pode responder. Cobrança de moeda que não é permitida. O Brasil ele tem um sistema de circulação monetária fechada. Então, por exemplo, eu não posso cobrar em euro, eu não posso cobrar em dólares, ou em libras esterlinas, ou em yuan, qualquer moeda. Em Guarani eu não posso. O Brasil ele não é como o Paraguai, que você tem Guarani, paga em Guarani, em euro, em libra esterlina, paga em real. Eles têm um sistema mais aberto. Aí você chega para mim e diz assim, chega sobre mim, né? E diz assim, Guilherme, não vai no Christian não. Além de advogado careiro, é desonesto, cara. Ele cobra em moeda estrangeira e exige que seja pago em dólar. Pô, o cara é um tremendo de um picareta. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Temos alguma coisa errada aí. Você está atribuindo, de fato, a mim algo que tem previsão, tem uma antijuridicidade, mas que não vem
nesse caso, a ser atingido, porque não se trata de crime, é contravenção penal. Então, eu posso ser difamado por você falar uma coisa dessa. Ô, velho, difamação não, pra cima de mim. Agora, calúnia, pena de 6 meses a 3 anos pra você, não me caluniou. Você só vai me caluniar se você imputar a mim falsamente crime, não contravenção. Beleza, Guilherme? Isso é o Guilherme. Na transição que ele vender. O pessoal pode vender. Ô, Givanildo, eu posso cobrar em dólar. Eu não tenho problema de fazer o contrato, de botar um padrão monetário. É o pagamento, a circulação, é que eu não vou poder fazer desta forma, com moeda estrangeira, exigir moeda estrangeira, tá? A valorização, sim. Aliás, pode ter certeza, né, Givanildo, que nós vamos agora, com o dólar caminhando para custar $1, R$ 6, nós vamos voltar àquele tempo em que as pessoas cobravam as coisas, dolarizavam o serviço para acompanhar a inflação, né? Nós vamos voltar para aquele tempo. Para melhorar o convívio, não seria melhor de contravenção passar a ser crime? Depende, o jogo do bicho ou a cobrança em moeda estrangeira, né? Depende. Você tem toda a razão, Givanildo, em perguntar para melhor. Agora, qual o instrumento científico medidor que a gente usaria, né? A gente não adianta perguntar a opinião das pessoas. Oh, você queria que o jogo do bicho virasse crime? Ah, sim, porque eu não jogo, eu acho o jogo uma imoralidade. Tá bom, você acha, eu não acho. Ou eu acho, você não acha. Ah, na fake news? Opa, sim. Mas aí é que tá, Joanildo. No caso da fake news, a fake news é apenas a maneira. O que é a fake news? É um golpe, é uma mentira. O sujeito ativo, ele faz um texto, bota nome de jornalista, bota domínio de site parecido com o de jornal, tipo Folha, com L só, Folha de São Paulo, e não Folha, com o dígrafo LH. Aí a pessoa vai lá, lê, né, Folha de São Paulo, puf, tá lá. Então a fake news, ela tem essa conduta melhor elaborada. Mas ela se a fake news envolve divulgação de crime contra uma pessoa que não cometeu, então naturalmente aí você tem a incidência, né, do delito de calúnia. Então, a princípio, a lei penal ela atinge as pessoas, inclusive com uma produção de prova tranquila, no caso das fake news. A gente consegue. Mas agora, se você gostaria de que isso fosse agravado, uma circunstância agravante, talvez seria o caso, dependendo, como eu sempre digo, do instrumento, da medição do instrumento que a gente, o índice, né, os índices do instrumento que a gente usaria neste caso. Deixa eu só atender, Giovanni, de uma coisa que você perguntou antes, cara, que foi muito boa. E os programas sensacionalistas de TV que se baseiam em caluniar as pessoas? Sim, algumas pessoas essa definição, Sonier, está correta. Sua definição está correta. Nesse caso, sim, sendo uma contravenção. Nos programas de audiência, desses programas que no jargão dos jornalistas, lá no começo do ano 2000, são chamados programas Mundo Cão, programa de Mundo Cão, programa de coisa, de crime. Muitos desses apresentadores, responderam processo, mas não o processo, atenção, por calúnia, exceto se de fato faziam uma acusação totalmente falsa. Se o sujeito sabe, exatamente como o Alborguete. Você quer o Alborguete, Givanildo? Eu te dou o Alborguete. Tá com saudade do Alborguete? Tá aqui, ó. Pronto. Tó do Alborga aí, ó. E aí? Assinala aí se você gostou. Matar saudade do Alborguete. Isso é um absurdo. Pá, 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 bati o porrete. Gostou já, né? Vocês já gostaram, né, seus? Muito bem. No caso, lembre-se sempre, o grande ponto é que tem que se provar que a pessoa tinha interesse e intenção. Vocês gostam. Vou fazer um monte de coisa aqui com vocês. Vai ser muito legal pela plataforma. Isso vai depender do dolo da pessoa. Então, te respondendo, se eu tiver um filho bandido, eu mato. Ele falava, batia com
porrete assim, ó, na mesa. Então, quando ocorre essas situações, depende. Se o apresentador do programa e a equipe sabem que o sujeito não cometeu e estão fazendo isso para divulgar, claro que responde. Agora, se é apenas a exposição da dor da pessoa, ali vai para o plano da difamação. Aconteceu, não é, com um apresentador, acho que foi com o Bate, que ele divulgou ao vivo para a mãe da vítima que a vítima estava morta. Não sei se vocês lembram desse vídeo. O vídeo é horrível. Ele fazia velório também para os bandidos. Sim, lembro. Mas o Bate fez. Aquilo ali o pessoal falou que se era crime contra a honra. Não, não há nenhum crime ali. Ele pode muito bem, naquela exposição, ser possivelmente responsável pela dor que ele causou, pela irresponsabilidade dele. Aquilo foi demais. É um vídeo horroroso de se assistir. Mas não se trata de crime contra a honra, tá? Tem que haver para calúnia. O Siqueira, o Datena. O Datena é um príncipe, né, comparado com o Borghetti. Agora, o Siqueira é de lascar. O Siqueira é... O Siqueira, vocês dão risada, vocês acham uma figura o Siqueira. O Siqueira, com aquele vídeo dele que virou meme, vocês lembram, sabe do que eu tô falando? É você, ah, você não vai ganhar, não vai chegar até o Natal. Não vai ganhar presente de Papai Noel. Hã? Aí no final ele que pegou, né? Pegou a gripe e tal. Esse finado Marcelo Rezende, sim. Mas o Marcelo Rezende é engraçado, né? O Marcelo Rezende ele não teve processos. O Siqueira também não. Não por calúnia. Agora, por difamação, salvo engano, eu estou dizendo salvo engano, atenção, não quero formar. Ratinho começou assim também. Era repórter do Alborguete. O Cajuru não. O Cajuru falou muita coisa, Caio, a respeito de diretores da CBF, que ele não pôde provar. E que, se não prova, é difamação. Mas se ele tinha intenção, se a pessoa tem a intenção e divulga o fato criminoso sabendo que não é, esse que é o elemento. Aí ele vai para calúnia. Então, o Datena já respondeu o processo, o Cajuru também, mas todos por difamação ou por injúria. Porque a calúnia, eu acho muito interessante vocês trazerem esses lados. Eu estou adorando isso aqui. Eu estou adorando. Por quê? Porque para ser de fato calúnia, ele tem, vamos lá, os elementos. Saber que ele é estranho mesmo, viu, Joanildo? Desde sempre, viu? Ele conta umas histórias assim que você fala, certo, tá bom, tudo bem. E é senador, né? Mas eu fico pensando, eles elegem tanta coisa que eu acho que um dia desses eu vou me candidatar. Que mal posso fazer ao país? Já elegem tanta coisa ruim. Vamos lá. Nada de dar risada, hein? Senão eu vou pedir voto para vocês, para deputado estadual. Então vamos lá. Então veja os elementos da calúnia. Saber, ter a intenção de atingir a honra da pessoa. Saber que é mentira. Saber que é mentira. Terceiro, que isso seja crime, fato criminoso. Então, por exemplo, eu chegar para o Caio. Pô, conheço o Caio de sala de aula, conheço o Caio de frequentar aqui. Aí eu chego para vocês e falo, na boa. Ou para uma só pessoa, não precisa falar para vários. Chego para uma pessoa e falo assim, ô, o Caio, hein? Quem diria? Aí eu falo, pô, o quê? Aí eu falo lá uma coisa muito ruim sobre ele, que é crime, fato criminoso. Ah, Caio, pô, você viu? Olha o que ele fez. Calúnia. Eu estou esperando. Por que vocês acham que eu estou de leve aqui? Eu estou esperando o caso. Exatamente. Três patetas, exatamente, Vanildo. Mas eu estou esperando vocês falarem. Cadê? Cadê as meninas também para falar aqui? Deixa eu falar só o nome dele. Neymar Júnior. Alguma coisa? Posso falar um segundo nome envolvido na história? Nájila. Vocês se lembram? Vocês se recordam ou não? Do rolo? Então. Por isso que eu estava esperando. Eu estou só esperando porque a gente vai olhar amanhã. Amanhã a gente vai. Hoje eu vou mostrar jurisprudência, mas amanhã eu vou pôr caso e a gente vai ver o caso do Neymar. O que a Nájila falou? Ela disse que o Neymar menino Ney, Claudiane, que o Neymar
A violentou. Rapaz, acusação séria, 213. Fez coisas com ela que ela não queria, se sentiu constrangida, o verbo é constranger. Ha! E aí? É, sim, sim, Joaninha, como cai, cebozinha, assim por diante. Então, no caso dela, tudo leva a crer que é que ela praticou calúnia, Antônio. Ali não tem erro. Ali, voltando, repetindo, ali ela praticou calúnia. Não tem erro. Pelo jeito que está, ela praticou calúnia. Praticou. É diferente. Se você chegasse e falasse do Neymar o seguinte: ah, olha aí o Neymar, deve imposto de renda, é devedor. E quem espalhou a notícia é a Claudiane também, sabendo, atenção, mas sempre lembrando, quem espalhou a notícia, no caso o marido dela, que é o que está envolvido, é o marido, o ex-marido, né? Pai do filho dela. Esse sim, esse sim. Que coisa, não? Como dá pra gente? Dá pra gente falar de vários casos, dá pra gente falar de muita coisa aqui. Fogo no parquinho, Giovanni. Fogaço no parquinho. Fogo pra dedéu, pra danar. Eu vou trazer o caso do Neymar amanhã para vocês quebrarem para mim. Caso da Nájila, mas eu já vou citando. E é claro, o slide ele tá parado aqui no parágrafo 2º, que diz assim: é punível a calúnia contra os mortos. Então veja bem, nós não estamos falando de profanar sepultura ou urna onde depositam-se as cinzas do morto. Não estamos falando de nada disso. Estamos falando de uma pessoa que chega e diz assim: imagina o seguinte, vou pegar da minha família, claro, para dar um exemplo. Eu perdi meu avô, o último avô meu, com quase 100 anos ele viveu, que eu também não sou jovem, mas ele já era velho para danar, mas eu perdi meu avô por 2 anos. Imagina o seguinte, uma pessoa pega e diz assim: o avô do Christian também, pô, era o maior ladrão de carro nos anos 60. Era o maior ladrão atribuindo fato criminoso. Então, o avô do Christian, pô, até se aposentar quando foi gerente do banco, ele, putz, só passava a mão no dinheiro, ficava golpe. Então, atribuir fato criminoso contra mortos. Vamos lá, vamos separar as coisas. Não é chamar morto de sem vergonha, safado. Ih, aquele cara lá que morreu, pô, mas é um safado. Não é chamar também, como muita gente, né, chama de pinguço. Quando morre a pessoa, né, pinguço, caloteiro, ou qualquer coisa assim. Fica lá falando as bobagens do morto lá, né? Vocês ficam dando risada. Nos tempos do café, gente, o banco ficou milionário. Joanildo, exatamente, mas não foi o caso do meu avô, que ele não era gerente de banco. Aí também não. Tudo bem. Mas o cara vai, bicho, e fala. Quer dizer, falar mal do morto, se fala, não tem problema. Embora eu ache um desrespeito. Mas atento contra a memória do morto, só a calúnia. É o parágrafo 2º. Então, é imputar um fato criminoso. Imagina o seguinte, só para colocar para vocês. Deus o livre, não desejo isso, ó. Bate na madeira, muito bem. Deus nos livre, mas morre o Neymar. Tá? Morreu de tanto cair no gramado, tanto cair em treino. E imediatamente que ele morre, uma mulher pega e diz que ela foi estuprada por ele. Que a Nájila não, mas ela foi. E até apresenta umas coisas e fala, claro, não vai ter processo nenhum, mas ele está morto. Extinção da punibilidade, né? Conforme está no próprio Código Penal, lá no começo, né? Do 100, 109, aquelas coisas lá, 108, quando fala de extinção da punibilidade. Não é para falar, Claudiane, por isso que eu falei, bate na madeira, ó. Bati na madeira, 1, 2, 3. Mas aí ela fala,
ele não pode ser punido. Então é por isso. Quem pode ingressar? Porque o Código Penal fala do parágrafo 2º, mas quem pode ingressar? Porque uma coisa que vocês já sabem, trata-se de um delito de ação privada, de queixa. Quem vai entrar contra a queixa? Quem é o interessado? O guardião da memória do morto. Os descendentes? Cônjuge? As pessoas que celebram, né, que gostam da memória dele. Não um amigo. Não isso. Isso não. Mas as pessoas mais próximas. Cônjuge, até mesmo ex-cônjuge, mas que guarda comprovado que guarda uma relação. É, exatamente, cônjuge, ascendente, descendente, né? Cônjuge, ascendente, descendentes. É isso aí. Mas um pouquinho Tá, mais tô do que isso, indo. Sonia, também. Se morre, por exemplo, contra a Amy Winehouse, sobrou a mãe e o pai dela. Isso, eu sei. São os irmãos. Mas às vezes a pessoa morre e não tem ninguém mais. Mas ela deixa um representante legal dos interesses. Por exemplo, uma pessoa que confia, que ele confia muito, e que deixa administrando os bens. Uma espécie de fundação. Então, o administrador Ivanildo, ele deixou um administrador para executar, né, o testamento dele. E essa pessoa é que tem o interesse, prova o interesse e, naturalmente provado o interesse, tem a capacidade processual de representação. Para poder colocar, boa noite, Rafaela, como vai? Tudo bem? Então tá bom. Bom, terceiro tema relacionado à calúnia. Exceção da verdade. A exceção da verdade significa o seguinte: e se a pessoa consegue provar que o que ela falou é verdade? Ela fala, não tem como provar. Aí ela é demandada, sofre a ação. No caso, ele se torna um querelado, porque a ação é privada, querelante, querelado. Lembra do artigo 110, seguintes do Código Penal, quando fala ali 100, parágrafo 2º, artigo 100, 101, quando fala do querelante e do querelado. E aí, o sujeito tem como provar. Então, naturalmente, o Código de Processo Penal, o nosso CPP, e aí eu peço licença ao professor, claro, eu vou pedir licença ao professor Marlon, não quero de forma alguma aqui, mas o 396 ele diz, 396A, na resposta à acusação, como está aqui, o acusado, que nesse caso é o querelado, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas pretendidas, arrolar testemunhas. E nesse momento, ele apresentando, ele pode mostrar as provas, dizendo o seguinte: não, eu acusei. Imagina que a Nájila, por exemplo, sofrendo um processo de calúnia contra o Neymar, tem um vídeo debaixo da manga dela, lá no celular dela, e ela mostra. E, de fato, está lá a violência sexual, o constrangimento à liberdade sexual dela. E aí? Então, tecnicamente, pela lei, existe a exceção da verdade no caso da calúnia. Então, falou? Atribui um fato criminoso? Quer dizer, a princípio parece ser mentira. Vai lá e prova que é verdade. Eu estou dizendo isso porque isso vai ser difícil de acontecer, porque quem quer caluniar realmente está inventando, não está falando nada com nada. Né? Não sei se vocês viram, mas um advogado, e não é calúnia, não se trata de calúnia aqui, tem que ser apurado, mas um advogado disse que um determinado político que foi atingido num atentado, o sujeito que fez, né, que deu o atentado contra o sujeito, tá ok? Contra o sujeito, tá ok? Fez isso porque estava sendo pago por um partido político. E aí o partido político já acionou, naturalmente, a advocacia, os advogados e tudo mais, e falando que esse cara vai pagar porque foi calúnia. Ei, caluniou, alto lá.
É, Givanildo, mas a questão é a seguinte, o advogado falou isso em entrevista no canal TV, foi no programa da manhã da Bandeirantes, manhã da Band, blá, 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 alguma coisa assim, né? Eu assisti a Band só quando passa a Olimpíada, e quando eles transmitem e tal, é legal. Futebolzinho, né? Isso. Aí, ó. Obrigado, Ivanildo. Vocês são anjos, e vocês só não têm asa. Vocês são tudo uns anjos para mim. Uns anjos. Então, veja bem, o que que aconteceu ali, moçada? Então, vamos lá. O advogado, reprisando, falou que um partido político, partido é pessoa jurídica de direito público interno brasileiro, Giva Google, é isso aí. Gostei, Claudiane, ó, 10. Acho que ele gostou também, viu? Isso é bom. Eu fico antenado o dia inteiro, saber qual é o segredo dele, o oráculo. E o que que aconteceu ali? Ele disse que um partido é pessoa jurídica. Aí o próprio partido se manifesta dizendo que foi caluniado. Como? Como? Aí é que está. Pode ter, no máximo, qualquer coisa que seja, eleitoral ou civil. Mas, a princípio, eu só estou falando de calúnia, 138, calúnia não foi. Calúnia não. Legal isso, né? Faz, como se diz, isso faz a gente pensar. Então, a prova ela deve ser ofertada no tempo da resposta da acusação, mas, na verdade, sendo processo penal, a qualquer momento pode. Mas aí é que está. A exceção da verdade é admitida. Porém, há casos e casos. Então, existe a exceção, as exceções. Então, o que que vai estar dizendo aqui? Admite-se a prova da verdade na calúnia, exceto se o sujeito estiver respondendo um crime de ação privada. Então, o que que seria um crime de ação privada? Inclusive, calúnia simples, difamação e injúria. Ele estando respondendo por um crime de ação privada, falso casamento, por exemplo, casamento com enganar o cônjuge, alegando alguma coisa. Tem o delito aqui que é bem interessante, que não está nas falsificações, só para mostrar para vocês, que eu acho interessante esse aqui. Está aqui, não é simulação de casamento não, tá? É um pouquinho antes. Induzimento a erro essencial de casamento e ocultação de impedimento de casamento, que é o artigo do 237. Ação penal privada personalíssima. A única ação privada personalíssima do Código Penal. 237. 237. Então vamos dizer que eu estou respondendo. Eu me casei com uma pessoa, ocultando um fato que impediria o casamento, não a bigamia, não é bigamia 235. Um fato, por exemplo, poderia ser problema de saúde. E a pessoa soube disso, se divorciou, vai sair o divórcio, depois ela tem 6 meses, ação penal privada, no caso personalíssima, ela mesma, com a sentença transitada em julgado para entrar contra mim. E aí uma pessoa, nesse caso, chega e fala, o Christian, pô, o Christian, vou te dizer uma coisa, cara, ele casou com uma mulher, escondeu uns fatos ali dela, que senão ela não casava com ele. Canalha. Canalha é injúria. Mas você acabou de imputar um fato criminoso para mim. Só que é um fato criminoso que ainda não foi decidido em sentença, se eu cometi ou não. Então, o fato de você provar que eu estou respondendo, falar assim, não, mas eu não inventei. Ele está respondendo aqui um processo realmente, está aqui, ó. O sujeito está aqui, ó. Ele cometeu esse crime, mas eu não fui condenado, não transitou em julgado. Então, no caso das ações privadas, até porque elas são julgadas bem mais rápido do que as ações públicas, né? Representa a exceção da verdade. Aliás, não toca a exceção da verdade. Você me caluniou, porque eu não fui ainda, não transitou em julgado. Eu não estou ainda condenado pelo delito, aguardando, não há mais aguardando recurso. Então, aqui você cometeu. Então, não se admite exceção da verdade se você provar que eu estou realmente respondendo um processo, uma ação privada. Ou que eu fui condenado, mas ainda na primeira instância. Quer dizer, ainda no juizado, antes de subir para a Câmara do juizado,
Maxime, até o STJ. Então aí não admite a exceção da verdade. Fala, ih, rapaz, você provou, mas o cara ainda não foi condenado, você deu uma, né, não foi bom não, deu uma fraquejada. Então é o seguinte, você cometeu a calúnia. O inciso 2. O inciso 2, quando fala do inciso 2, é que é o presidente da República. É contra o chefe no caso, o chefe de governo estrangeiro ou o presidente da República. Não se admite a exceção da verdade se você divulga um fato que ainda que você prove que tem alguns indícios contra o presidente negativo. É preciso tomar muito cuidado. A honra presidencial ela é protegida no inciso 1 do 141. Então, naturalmente, aí, além da pena ser aumentada, no caso, quando a calúnia é praticada contra o presidente da República, a ação é pública, mediante representação do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça. Tá lá no artigo 100 do Código Penal, vocês já viram isso. Finalmente a gente chegou nesse ponto, né, nesse tema. Mas não dá exceção da verdade se a calúnia é contra o presidente da República. Por mais que você apresente certas provas, vai responder. E contra chefe estrangeiro. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vejo, às vezes, pessoal, manifestações. Chamando, por exemplo, vamos pegar um chefe de governo, chefe de Estado, o primeiro-ministro de Israel, o professor doutor, ele é professor doutor em história, Benjamin Netanyahu. Lembra dele? Do Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu tem umas culpas aí no cartório, principalmente contra palestinos, na faixa de Gaza, umas invasões, umas coisas que não estão muito bem explicadas. O irmão dele é herói de guerra, né? Foi morto em Entebbe, a serviço ali do governo de Israel. Quer dizer, irmão herói de guerra, é uma figura pública extremamente sensível. Então, falando da mulher, não do chefe de Estado, ali poderia ser, se fosse no caso do Brasil, de fato, uma injúria, tá? Mas dela, não. O pessoal fala mal, Júnior, sabe? Sai falando mal das pessoas aí. Não é muito legal, não, né? A gente fala assim, ó, cuidado com a língua, né, cara? A língua é o chicote, né? E aí, o pessoal tá rindo, né? Fala, completa a frase, não completo, não. A língua é o chicote, parei por aqui, tá? Mas aí, só voltando. Então, por exemplo, no caso, contra o Benjamin Netanyahu, muita gente protesta, que Israel contra a Palestina. Sim, é uma questão extremamente complicada falar ali da geopolítica do Oriente Médio. E eu não sou o Guga Chakra, não sou embaixador de Israel, não sou partidário do Partido da Palestina, não sou Caio Blinder, não sou nenhum especialista. Não sou Ernesto Araújo, graças a Deus. Bom, vamos lá. De qualquer forma, e aí fica. E as pessoas ficam, enxergam, Netanyahu, assassino de criança, Netanyahu isso, aquilo e tal. E atribuem o fato criminoso ao camarada. Mas e prova? E aí, ainda que ele tente provar, não cabe exceção. Porque as provas são fracas. E não são admitidas, as provas são fracas, elas não são admitidas assim. Então, muito cuidado, tá? É preciso tomar muito cuidado. Eu sei que os ânimos estão exaltados. Vou dar um exemplo para vocês, que é... Mas lembre-se, xingar, ofender de assassino, sem falar especificamente o que, não é, nesse caso, calúnia. Turma, uma pergunta de ordem prática. O atual presidente nosso da República está ou não está sendo chamado de genocida? Vamos falar aqui. Genocida. Sim ou não? Eu tô aguardando aqui. Através do quê? Através do quê? Hashtags, redes sociais. Parlamentares não, né? Parlamentares estão na liberdade deles. Mas, Guilherme, tem uma galera aí que puxa o couro. Não se atribui
não se atribui ao atual, não se atribui ao atual presidente da República nenhum genocídio. Espera aí que eu caí. Ah, será que está caindo já o horário da reunião? Não se atribui. Mito foi Ayrton Senna, verdade, sim. Opa, como foi? Não se atribui nenhum genocídio específico. Então, não é calúnia contra o presidente da República. Xingamento, todo político passa por isso. Queira ou não queira, felizmente ou não. E passa por isso. Mas um epíteto, genocida, assassino, ladrão, corrupto. Agora, se fosse falar que ele é responsável pela matança de indígenas não sei aonde, e aí você tem a imputação do fato certo e determinado. Ó, tem um Kaique aí chamado Ayrton Senna, tem mesmo. Bom, hein? Herói, né? Foi um bom esportista. Então nós temos isso. Última desta parte, que ainda não acabou. 3. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, se a pessoa se... Vamos voltar pro Prior, é o nome dele. Prior, não é pior não, viu? Prior. E aí o pessoal fala, né? Que esses caras Big Brother, né, moçada? Big Brother é legal para assistir quando você é penalista, quando você estuda direito penal, porque, benza a Deus, é muito crime praticado. É muita. Dá para fazer os estudos. E aí tem o prior. Vamos imaginar que ele responda processos. Vamos imaginar que ele responda processos. Vamos supor que ele responda processos por estupro. E ele seja absolvido por sentença irrecorrível. Então a pessoa vai lá, diz que ele é estuprador e de repente ele está até respondendo um processo. No GP de Estoril, Givanildo. Depois tu foi comemorar jogando no cassino lá em Estoril, hein? Lá no Estoril. Olha lá. Então vejam bem. A partir do evento em que o sujeito pode vir a ser ou é absolvido, a história muda e muda bastante. Eu tô aqui cronometrando o meu tempo, viu, pessoal? Só para não estourar aqui. Tô só atento aos movimentos aqui. Então, naturalmente, a partir daí você tem a questão de ser absolvido. Então, se ele for absolvido do crime, é possível, não dá para valer da exceção da verdade. Dizer, não, eu tenho provas que ele cometeu o crime, né? Ele cometeu, está respondeu o processo e foi absolvido. Mas, mais uma vez, isso é só um freio de segurança do Código Penal. É um freião de segurança. Não tem nada a ver. Né? Olha lá, a falsa alegação imputada já deve ser determinada ou uma alegação genérica já basta? Não, tem que ser determinada. Uma alegação genérica, Guilherme, não. É igual eu falei para você. Chamar o presidente qualquer da República de genocida, de assassino, é uma coisa. É uma ofensa, uma difamação, uma injúria, claro, pessoal. Agora, para ser realmente calúnia, tem que haver o fato certo e determinado imputado. Do contrário, nós não temos. E isso, mais uma vez, sempre lembrando que está nessa esfera da honra subjetiva e da honra objetiva. A calúnia, ela atinge ambas. É? Isso. Não, nesse caso, quando você tem ali seria isso. Você tem os xingamentos. No caso dos dois presidentes, do ex e do atual. No caso, chamar, por exemplo, Lula, né, de bandido, é bandido. Veja bem, ele foi condenado? Foi.
está respondendo em liberdade ainda, mas ele foi condenado já em segunda instância? Foi. Ele é um condenado criminal, até o momento. Bandido é genérico, você pode atingir, pode muito bem, dependendo do contexto, atingi-lo. O que não é calúnia é se você falar, chamar, dizer que ele é um condenado criminal por ter cometido o negócio lá do triplex, qualquer que seja que ele tenha sido condenado, não entrando no mérito. Então, naturalmente que não é calúnia. Agora, por exemplo, já que o exemplo, Júnior, que você trouxe, muito bom, do ex-presidente. Agora, falar, por exemplo, assim, que o ex-presidente mandou matar o Cécio Daniel. Né? Ô Iago, boa noite. Mandou matar o Celso Daniel, por exemplo. Aí, rapaz, cai de fato. E você está acusando. Mas é preciso, boa noite, Paulo. Sempre uma coisa. Vocês estão notando que vocês estão num padrão mandando as perguntas são boas. Mas eu noto o seguinte, vocês só esquecem de um detalhe. A pessoa tem que saber que o que ela vai acusar a outra pessoa, vai dizer que a outra pessoa praticou o crime certo, é mentira. Para responder por calúnia, tem que ser provado que ela tem um ânimos, uma intenção de, no caso, atingir a imagem. Lembra? Honra objetiva, honra subjetiva. Tem que ser o inventor, Caio, da mentira, ou o propagador, sabendo que é mentira. Tem que ser o inventor ou o propagador. Então, por exemplo, há alguns casos envolvendo alguns jornalistas, por conta de fake news, mas aí que eles sabiam, apuraram que não era assim, mas espalharam naturalmente um jogo político, sobretudo na eleição de 2018, que polarizou, né, no segundo turno de uma forma, e ficou aquela troca de mísseis, né, um para o lado do outro ali. Então é saber, vocês nunca podemos deixar de esquecer desse detalhe. Aliás, que não é um detalhe, né, que é o fundamental, assim, do tipo. Muitos acreditam que ele não existe. Isso exatamente, Ivanildo. Isso aí é um provérbio velho muito interessante, muito, muito incômodo, inclusive, né? E prosseguindo, vamos lá. Então, essas são as considerações que eu tinha a respeito da calúnia. Agora nós vamos para má fama, nós vamos para a difamação. Difamar já é diferente de caluniar. Difamar está relacionado, aí sim, à honra objetiva. Difamar está muito mais relacionado à honra objetiva. O que seja isso? A reputação. A reputação. Então, não é atribuir um crime que você sabe, que o sujeito ativo sabe que o sujeito não cometeu. No campo, ou no plano da difamação, nós temos muito mais aí. Deixa eu só ir ao chat de novo, que o pessoal tá. Meu Deus. Você viu, Yuri? Tá aqui, ó. É um provérbio que existe. Exatamente. Aí, quando a gente fala da difamação, é a má fama. A difamação, por exemplo, é se você chegasse e falasse assim, o Christian, ele ia ter essa intenção. Não necessariamente sendo mentira. Aqui, esquece a mentira. Primeira coisa que a gente tem que falar. O sujeito ativo, portanto, é qualquer pessoa que impute um ataque à reputação de outra. Mesmo que a reputação mesmo que aquilo que ele falar seja verdadeiro. Eu creio que as mães, avós, pais de todos vocês, madrastas, padrastos, de todos vocês, sempre disseram que existe duas coisas em relação a falar a verdade. A primeira é que a gente sempre tem que falar a verdade. A segunda é que a gente tem que saber falar a verdade. Porque muitas vezes difamar uma pessoa não é esconder um fato, não é mentir, mas é a maneira que se diz. Imagine, por exemplo, num concurso público. E eu sei que nesse concurso, na prova de entrevistas, na entrevista, há uma candidata que é favorita e eu estou em segundo lugar. Há uma favorita e eu estou em segundo lugar. O que fazer?
eu faço chegar na banca examinadora o fato de que essa pessoa é muito festeira, é namoradeira, sai por aí se divertindo. O que que eu tenho a ver com isso? E pouco importa a vida de festa, a vida afetiva de uma pessoa. O que me importa é isso. Deixa eu só parar um pouco aqui para o computador voltar ao normal. Pense nisso, Davi, pense nisso, Paulo. Hugo, não é crime ter uma vida afetiva, uma vida sentimental, uma vida social de afetos transitórios com as pessoas. E pouco investe, e pouco importa se isso é verdadeiro ou não. Mas eu espalhei isso. E aí a banca examinadora diz assim, não vamos contratar o sujeito, essa pessoa agora, porque o perfil dela, da vida dela, parece que não condiz com a política do nosso órgão administrativo. Não vamos contratá-lo. Essa é a difamação. Então, o primeiro mito da difamação tem que ser derrubado, já que a gente está aqui para estudar direito penal mesmo, estudar com E maiúsculo, é o fato de que o fato é ofensivo. Às vezes é ofensivo não o que se diz, mas o propósito de dizer. Veja, não tem nada contra, né, as pessoas fazerem fofoca. Fofoca. É, exatamente. E aí vira linchamento, Vanildo. Não tem nada contra, né? As pessoas, a fofoca, ela é uma coisa mais social, ela é aceita, ela é inclusive atraente, ela vende, né? Da audiência, programas de fofoca, colunas de fofoca, colunistas, né? No jornalismo são célebres, isso dá. Agora, a intenção, se a intenção da pessoa for exatamente trazer prejuízo à reputação dela, ainda que o fato seja verdadeiro, aí difama. E já que eu falei para vocês, o Ricardo Andreucci, ele fala, isso muitas pessoas falam hoje no caso do tudo ser virtual, tem Instagram, tem tudo, dá para falar sobre isso, né? Inclusive pessoas jurídicas, né? No caso, a reputação de pessoas jurídicas, o sujeito pode responder pela difamação. Claro, que atingindo não apenas a pessoa jurídica, mas atingindo os sócios, o proprietário, o representante legal da pessoa jurídica interessada, atingido e interessado nessa reputação ser restaurada. Então é imputar um ataque à reputação. Até chamar uma pessoa mesmo de algo, não é um xingamento, mas é exatamente imputar um comportamento que desabone a pessoa. E aí você tem o elemento difamatório. Vamos lá. Vamos prosseguir que isso aqui torna muito mais interessante. Aqui, ó. Aqui é o artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Cadê o mentiroso? Não tem fato mentiroso, fato inventado. Você só tem o sujeito difamando. Ou seja, falando mal, colocando a pessoa numa má reputação. Então, a pessoa pode trabalhar mais lento. Você diz assim, não contrato o Christian porque ele é muito lento, perde uns prazos, é isso e aquilo. Pronto, acabou. Reputação. Reputação é aquela história, né? É uma vida para construir e poucos segundos para destruir. Todos esses são crimes que, em tese, admitem tentativa. Tanto a calúnia, 138, quanto a difamação, 139. Porque pode ser feito por escrito, né? E pode não chegar a mensagem. O cara tentar entregar uma mensagem difamando alguém,
essa mensagem ser de alguma forma interceptada, não chegar lá, mas existir a mensagem. E a intenção, claro, de difamar. Então, quando a gente fala, desculpem, a respeito da figura da difamação, olha aí, ó, né? Os tabloides britânicos, eles fazem muita fofoca e muitos deles respondem, tá? Por difamação. Não é por conta da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão que não exista responsabilidade criminal do sujeito. Ele vai responder. Então, quando a gente fala a respeito da difamação, já não tem importância tanto o fato verdadeiro, mas ele é exatamente a vontade livre e consciente. O sujeito tem que ter uma vontade. O Antônio está batendo a porta aqui para entrar. Entre, Antônio, seja bem-vindo. E você viu que a gente está usando o Zoom e ele tem um limite de 40 minutos. Até agora, 1h20 e nada, hein? Estamos aqui tranquilo. Eu estou de boa, vocês também estão. Não mudamos de sala. A segunda sala é sempre precaução, tá? Não é? Então vamos lá. Prosseguindo. Então, quer dizer, ele tem que ter a vontade livre e consciente, de fato, mas ele tem que ter. O seu só está travando? Espera, Caio, eu dou um tempo. E agora? Agora travou, como é que você tá? Espera, Bruna. Tô gravando, Mariane. Tá sendo gravado. O encontro está sendo gravado. Deixa eu até verificar aqui que ele tá com sinalzinho de. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô com a tela. Ah, tá gravando. Tô gravando. Tem o vermelhinho aqui gravando, tá? Ah, pera aí. Mas se eu desligar minha câmera, deixa eu ver. Se eu desligar minha câmera, pera aí. Deixa eu verificar. Se eu desligar minha câmera, como é que fica? Deixa eu verificar aqui. Pera aí, moçada. Tem que sempre olhar aqui. Eu vou fazer o seguinte, pera aí. Tá dando um delay. Eu vou ficar quieto. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou melhor? Deu uma melhor. Ó o João Elísio chegando aí. Ô, João. Tudo bom? A Beatriz também chegando. Opa! Ficou melhor, moçada? Vocês conseguem agora ver? Tá tudo certo? Como é que tá? Como é que eu estou agora? Alô? Pera, pessoal. Atenção. Estão vendo? Deixa eu ver aqui. Agora tá certinho. Ótimo. Gozada que eu fico falando. Ah, vocês estão vendo a tela? Conseguem ver o PowerPoint? Então tá. Então maravilha. Então difamar, claro, tá sempre aqui. É imputando o fato ofensivo. Então retornando. Eu corto então minha câmera, acho que fica melhor agora. Mas está gravando, tá tudo certo. A consumação, claro, é quando o fato ofensivo, a reputação da vítima chega ao conhecimento de qualquer que seja a pessoa. Não é o conhecimento da pessoa, é de qualquer que seja a pessoa. Isso também é um outro ponto interessante em relação à calúnia, à difamação, aos crimes contra a honra em geral. Não é que a pessoa tem que ter conhecimento. A pessoa ter conhecimento dá a ela a contagem do prazo, via de regra, como regra, para ingressar com a ação penal privada, ingressar com a queixa. Mas se tipifica o crime chegando a outros ouvidos. Então imagine, por exemplo, falar assim, não contrata o Christian não, porque o Christian é tremendo de um caloteiro. Tá devendo, deve em Londrina, em Sarandi, em Paranavaí, Nova Esperança, São José do Caiuá. Tá devendo em tudo quanto é lugar, né, em Pitanga. Deve dinheiro para todo mundo, não entrega para ninguém. Bicho, e ainda que seja verdade que eu não tenha pago uma ou outra pessoa aí e tal, que coisa, hein? Uau! Mas não é o caso, viu? É uma ilustração. Mas aí, naturalmente, eu não preciso ficar sabendo se outra pessoa ficar e naturalmente isso for, o intuito for de difamar, já era. O crime se tipificou. Então, é importante porque os ilícitos contra a honra, eles apresentam isso, essa dualidade. O crime se consuma quando qualquer pessoa escuta.
fica sabendo que a maledicência, seja calúnia, 138, seja difamação, 139, chegou aos ouvidos da pessoa. E a partir daí, claro, a pessoa vai ter que se explicar. A difamação ela é muito simples. E você funciona a exceção da verdade. Então, a pessoa me chama lá de caloteiro, eu vou lá processo, né, por difamação, entro o processo, que coisa mais feia. Ingresso com a ação penal contra essa pessoa que acabou me difamando, que está a me difamar, e a partir daí eu pego e ingresso, né, com a ação contra a pessoa, com a queixa. E a pessoa, no meio do processo, prova que eu devo dinheiro para um monte de gente. E a pessoa vai lá e prova que eu entrei com dinheiro, que eu estou com dinheiro e devendo dinheiro para um monte de gente. E aí como é que fica? E aí como é que fica? Se provada, ou se ficar provada a exceção da verdade, acabou. Então eu não tenho como que o sujeito que me difamou responda, porque de fato não foi de difamação. Ele agora está, ou eu estou aí, agora sendo colocado em prova, né? Estão provando. Quer dizer, então fica essa questão. Agora, não vai se admitir. A exceção da verdade, de fato, ela será somente admitida? Opa! Se o ofendido for funcionário público e, claro, for direta ao exercício das funções. Então, por mais que se prove que eu fiz alguma coisa, se me difamou, lembra da verdade? Se me difamou, eu vou ter condições ainda de brigar e a pessoa responder por difamação, embora ela prove que me deve dinheiro. Agora, se for contra funcionário público e ele provar, no exercício da função, o Christian ele é lento, ele é incompetente, é um funcionário público lento, incompetente, não sei o que, você faz isso. Falou, opa, é verdade? Me prove. E aí a pessoa, vou lá, entro com a ação contra ele por difamação e ele prova com testemunhas, com documentos, que de fato eu sou lento. E aí como é que eu fico? E aí para onde eu vou? Então a única exceção à verdade que se tem na difamação é aquela que é praticada, claro, contra o funcionário público. Fora isso, não precisa exceção da verdade, porque lembre-se do básico da difamação. O fato pode ser verdadeiro. O fato pode ser verdadeiro. E uma vez que o fato, ou sendo verdadeiro, que o fato é verdadeiro, naturalmente nós vamos ter aí, ou haveria de ter aí o problema. Só se a intenção da pessoa foi de fato me prejudicar, trazer a mim, me colocar, não é, numa situação na qual eu tenha sido exposto, eu seja exposto, e a partir daí, claro, comprovado o dolo da pessoa, o dolo do sujeito em me difamar e me atingir, pouco importa a exceção da verdade, porque ele pode falar a verdade, mas a maneira que ele fala é insultosa, exceto no caso de funcionário público, exceto no caso dos funcionários públicos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, mas tem que falar, ô Givanildo, mas no caso aqui, então, a verdade no caso, lembre-se que a exceção da verdade ela é só comprovada em um único caso, que é contra funcionário público mesmo. Do contrário, não rola, não vai. Vai não. E aí, por último, e não menos importante, nós estamos quase encerrando, é a ofensa da dignidade mesmo. A partir daqui, claro, nós estamos falando da injúria. A injúria, ela tem a ver, só para colocar, acho que agora dá para, deixa eu verificar aqui, isto, a injúria
ela tem a ver, de fato, com a honra, com a imagem que você tenha de si mesmo. E, naturalmente, com o seu amor próprio. A injúria, ela vem com essa característica de ofensa. E aí, claro, só voltando aqui, né, para continuar com vocês, o sujeito ativo na injúria no 140 é qualquer pessoa. O sujeito passivo é o camarada que é detentor da honra subjetiva, aquele que vem a ser o detentor, né, da honra subjetiva. E aí, quando a gente fala a respeito de honra subjetiva, eu conversei com o pessoal da manhã sobre isso também, da turma da manhã. A honra subjetiva, claro, é isso, né? Ela é tudo aquilo que ofende você na sua integridade física. Aquilo que ofende você dentro da sua moral. Como, por exemplo, nas suas crenças. Como, por exemplo, nas suas crenças. E chamar, claro, uma pessoa de burra para insultar em relação à inteligência dela, né? A ausência ou a ausência de inteligência dessa pessoa. Então aí você chama a pessoa de burra e agride o amor próprio dela. A física não precisa ir longe, são todos os atributos físicos, né, de uma pessoa que vem a ser, no fim das contas, do que vem a ser, no final das contas, destacado, insultado. Então você tem, por exemplo, hoje em dia, né, por conta do politicamente correto, questão de pessoas acima do peso, pessoas gordas, podem se sentir ofendidas e podem ser ofendidas de fato por características físicas, ou muito magras, ou claudicantes, na moral em relação às suas crenças e no intelectual, claro, em relação ao próprio intelecto. Então, quer dizer, ofendendo, a pessoa tendo, ofender a dignidade dela, o decoro dessa pessoa, ofender a imagem que ela tem de si mesma e o seu amor próprio. E aí você tem a injúria. Essa é a injúria. O que acontece na injúria, muitas vezes no xingamento, na troca, nas ofensas, é que às vezes pode acontecer a injúria por uma provocação. É fato, né? Muitas vezes o agente ele atua não impelido, movido por uma ação, mas por uma reação. Então, pode acontecer de um xingamento, uma troca de ofensas, que é o inciso 1. Se comprovado que, de fato, houve injúria, alguém xingou uma pessoa, ofendeu o decoro, a dignidade dela, na sua integridade moral, física ou intelectual. Mas se ficar provado, com testemunhas, com gravação, né, prova pericial de gravação, testemunha, que seja, e ficar comprovado que a pessoa provocou, quer dizer, foi lá e cutucou a pessoa, e provocou a pessoa, então, naturalmente, aí está estabelecido a dispensa da pena. Está provada a dispensa da pena. Quer dizer, foi uma troca de ofensas, uma resposta. E quando há também, não há injúria, quando há a retorção imediata. Então a pessoa, naturalmente, ela é ofendida de uma coisa. Você é um X, babaca, por exemplo, babaca. O cara xingou de babaca. E você tem a chamada retorção imediata, quando o sujeito, a pessoa, ela retruca. Essa é a retorção. A pessoa retruca. Fala, olha, você que é, eu sou babaca, você é um blã. Vai lá e xinga. Então, quando há retorção, é exatamente no momento em que a vítima, no final das contas, acaba também agindo de forma reprovável. Acaba também agindo de forma reprovável. Então, quer dizer, se você... Isso, se você coloca, né, no caso,
com os dois S's fica realmente difícil. Fica difícil defender, como dizem, fala assim, aí fica difícil defender, né? Então você tem a retorção, que é o bate-boca, que pode haver. E isso é terrível. Deixa eu mostrar aqui para vocês um caso naturalmente, mas aqui já é da injúria real. Mas é porque você tem dentro da injúria as chamadas vias de fato, ou a injúria quando ela é injúria real. A via de fato, na verdade, ela está na lei de contravenção penal. Mas você tem, no caso aqui, a injúria sendo praticada na violência, ou na via de fato, no empurrão, no dar passar a mão na cara da pessoa, que são os meios aviltantes, né, que podem acontecer de forma aviltante, que, que vem a provocar, quer dizer, o empurrão, o tapa, muitas vezes o tapa, que gera uma lesão, mas uma lesão corporal menor, bem menor, menos violenta ou escandalosa, e que você vai ter. Então, a partir disso, você pode ter a chamada nas vias de fato, né? Sim, será, Vanido? Opa, com certeza. Isso aí tudo vai para o drive depois. Tá tudo certo, sem nenhum problema. Aí, ó, é isso aí. Chama o cara de uma coisa e o outro responde e fala outra. É bem isso, tá bom? É bem por aí mesmo. Bom, são agora 9h57. Eu fui com vocês até aqui, e aí eu vou só deixar, acho que o pessoal está mais só passando agora, deixa eu ver aonde é que eu vou para parar aqui agora, e pronto. Isso. Aí, a partir de agora, né, faltam 3 minutos, quase 2 minutos e meio, daqui a pouco aí vocês vão para o intervalo, antes dos próximos encontros, das próximas aulas, e a gente vai conversando. E depois, disponibilizado, e tem os vídeos, né, no YouTube a respeito desses crimes contra a honra que eu falei, alguma coisa já. Mas agora, como a dinâmica mudou, inclusive numa atitude extremamente profissional, madura da instituição, de ouvir os alunos, a professora Letícia realmente está de parabéns, toda a direção, nosso curso estamos bem. Agora, com a dinâmica mudando, a gente consegue agitar um pouco mais. Então, no próximo encontro, eu já trago algumas coisas interessantes, porque a injúria, por exemplo, ela trouxe uma reforma, né? Até um parágrafo terceiro, que é exatamente o plano da chamada injúria racial, injúria de crença. E esses são problemas que nós temos no nosso país, e são problemas graves, né? Em relação a relacionamento, relação social e tudo mais, em virtude de crenças. Então, nós vamos tratar a respeito disso, já falando, e aí eu vou mostrar alguns julgados para vocês de crimes, tá? Para que vocês façam. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem. E a gente se vê. Fiquem bem. Até a próxima. Tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, que assim é bem melhor. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, gente. Sonier, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.